Tudo bem com vocês, amigos? Então, eu queria conversar hoje com vocês, e é um tema meio que uma exceção, né? Vídeo gravado e não vídeo ao vivo, como eu tenho feito ultimamente. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre uma situação que eu considero um gigantesco retrocesso para a advocacia e para o direito. E assim, nos últimos 5 anos, né? Nos últimos 5, 6 anos, o nosso ordenamento jurídico tem visto uma série de retrocessos. Suspensão de passaporte de devedores, tribunais superiores que agem acima e além de sua competência legal, violação do princípio da legalidade, dentre outras coisas, né? Dentre outras coisas. Mas eu queria focar hoje numa discussão com vocês. Verbas de sucumbência. Pois é, meus amigos. Parece que estamos voltando aos tempos da sucumbência arbitrada por equidade. Professor, mas o que é isso que você está falando? Sucumbência arbitrada por equidade. Vou explicar. Para você que não se formou, que não advogou no Código de Processo Civil de 73. Na legislação de 73, no CPC 73, o CPC redigido pelo então ministro Alfredo Buzaide, havia essa determinação aqui, no parágrafo 4º, se não me falha a memória, do artigo 20. Qual que era? Eu vou ampliar a tela para ficar mais fácil a minha leitura. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e honorários. Essa verba será devida também nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. Os honorários serão fixados, no parágrafo 3º, entre os mínimos de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. Atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço e a natureza ou a importância da causa. E daí vinha o parágrafo 4º e jogava uma pá de cal na advocacia. Qual que era? Nas causas de pequeno valor, naquelas de valor inestimável, naquelas que não houver condenação, ou que for vencida a fazenda pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz. E daí, meus amigos, eu lembro, porque eu advoguei muito quer dizer, a maior parte da minha advocacia acontece no CPC 73. E daí eu lembro que, assim, quando eu comecei a advogar na advocacia bancária, era comum, né? Era comum. A gente livrava um cliente nosso. Na advocacia bancária, você nunca ganha um processo, nunca vence um processo, nunca ganha um cacófato, né? Você nunca vence o processo inteiramente. Normalmente, você reduz uma dívida, sei lá, de 5 milhões de reais para 1 milhão de reais. O objeto das ações, muitas vezes, é esse. E daí a gente ganhava os processos para os nossos clientes. Quando eu comecei a advogar, eu fiquei feliz. Falei, nossa, valor da causa, 5 milhões de reais, 4 milhões de reais, eu vou ficar rico em 2 anos, né? Só que daí nós ganhávamos os processos e os magistrados, em 99% dos casos, fixam a sucumbência por equidade em 5 mil reais, em 2 mil reais. Eu já tive caso de sucumbência fixada por equidade em 800 reais. É uma ofensa, é um assinte para com a advocacia, né? E daí veio o CPC 15 buscando resolver essa questão. E qual que foi a forma que o CPC 15 encontrou de resolver essa questão? Foi aqui. Os honorários são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos. O honorário recursal, que se chama, né? O honorário será fixado entre mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. Só que agora não é só da condenação, é do proveito econômico também. Entendeu? Então, por exemplo, uma coisa, tá bom, você ganhou uma ação, sei lá, você advoga
por uma empresa de cobrança. E daí você ganhou uma ação para cobrar o devedor em 100 mil reais. Tá, até aí tá ok. 10 a 20%. Mas e quando você, como advogado do devedor, você anula a cobrança? Seja por prescrição, seja porque você prova que aquela dívida já foi paga, qualquer outra coisa. Daí veio o novo CPC e falou, olha, é proveito econômico. Então, assim, você reduzir uma dívida, como eu já fiz várias vezes na advocacia, de 5 milhões para 1 milhão, significa que eu consegui, que o advogado que faz isso, ele consegue um proveito econômico para o seu cliente de 4 milhões de reais. Então, a sucumbência tem que ser 10 a 20% sobre 4 milhões de reais. O judiciário vinha aplicando isso, sem grandes questionamentos. Até que surgiu aí uma ação, tem aparecido algumas ações em que a Fazenda Pública é ré, onde o judiciário voltou a aplicar o bendito proveito econômico do parágrafo 4º de uma lei que não existe mais, que é o CPC de 73. Vamos lá? Com um detalhe, meus amigos, o judiciário, a lei, quer dizer, desculpe, a lei estabelece um critério bem objetivo, inclusive para as ações em que o condenado for a Fazenda Pública. Vamos lá. Nas causas que a Fazenda Pública for parte, parágrafo 3º do artigo 85 do CPC. Lei 13.105. Nas causas que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão estabelecidos nos seguintes critérios: mínimo de 10% sobre o valor da condenação e máximo de 20%, até 200 mínimos. E depois vai escalonando. Mínimo de 8 e máximo de 10, acima de 200 mínimos, de 200 mínimos até 2 mil mínimos. Depois vai para mínimo de 5 e máximo de 8, de 2 mil mínimos a 20 mil mínimos. Depois vai para mínimo de 3 e máximo de 5, de 20 mil mínimos até 100 mil salários mínimos. E depois vai o mínimo de 1% e de um máximo de 3%, acima de 100 mil salários mínimos, que é uma pequena fortuna, né? Só que daí o judiciário odeia ver advogado ganhar dinheiro, isso é verdade. O judiciário odeia ver advogado ganhar dinheiro. Se você, advogado, está vendo esse vídeo e alguma vez na advocacia, na sua advocacia, já aconteceu isso comigo, graças a Deus, levantou uma guia de mais de 100 mil reais, você sabe o que eu estou falando. A má vontade que é para o juiz mandar expedir um MLE ou preparar uma guia de levantamento judicial de mais de 100 mil reais de verba de sucumbência. Quem é advogado, já passou por isso, sabe do que eu estou falando. É bom, tá aí, né? A lei é bem clara, bem objetiva. Mas daí tem pipocado na jurisprudência decisões aonde o TJ de São Paulo, quando condenada à Fazenda Pública, volta a fixar honorários por equidade. Eu separei uma para vocês, que saiu aqui no Migalhas. Olha que coisa interessante. O advogado propôs uma ação de anulação de auto de infração por suposto não pagamento de ICMS. O cliente dele havia sofrido um auto de infração, quer dizer, o cliente dele sofreria uma execução fiscal cujo valor de causa seria de R$ 23.315.810. Tá? O cliente dele sofreria uma execução de R$ 23.315.810. O cliente dele foi condenado em primeira instância. Tá? Isso aqui é o advogado, ele dá a causa, esse valor, que é o valor do auto de infração. O cliente dele é condenado em primeira instância. E olha que coisa interessante. O juiz julgou improcedente a ação. Fixou contra a empresa, né? Contra a empresa, uma sucumbência de 10% do valor da causa
tá? E acima de 200 mínimos, no padrão estabelecido pela norma. Quer dizer, quando o contribuinte é condenado, a sucumbência foi fixada em percentual sobre o valor da causa. O advogado do caso brilhantemente recorreu e reverteu essa decisão. Tá? Ele recorreu, reverteu essa decisão. E daí o tribunal, olha que coisa linda. Isso é lindo, né? Quando você ganha, quer dizer, quando o seu cliente perde, o seu cliente é condenado a pagar uma sucumbência de 10% sobre 23 milhões. Mas daí o advogado ganhou o recurso e o tribunal fixa sucumbência por equidade em 30 mil reais. Gente, isso é 0,067% do valor da causa. Isso é uma ofensa ao advogado. Isso é uma ofensa ao advogado. E assim, o que é triste disso, meus amigos? Primeiro que assim, a lei está sendo desrespeitada. Não adianta te ficar criticando aqui, não, mas o STF não cumpre a lei. O TJ de São Paulo que não está cumprindo a lei. É o TJ de São Paulo. Segundo, quando você assume uma causa, você como advogado, quando você assume uma causa, você se responsabiliza financeiramente e com detalhe. A advocacia não é uma atividade de responsabilidade limitada. A advocacia é uma atividade de responsabilidade ilimitada. Quer dizer, o advogado responde com seu patrimônio por eventual dano processual que ele causa ao cliente. Quer dizer, se o advogado cometeu um erro aqui, ele vai responder para o cliente dele por uma conta de 23 milhões de reais mais sucumbência. Só que nesse advogado que brilhantemente recorreu e ganhou o recurso, sucumbência fixada por equidade em 30 mil reais. É horrível, né? É uma coisa pavorosa você descobrir que a lei está sendo rasgada pelo judiciário dessa forma. Se começou a acontecer isso em relação à fazenda pública, muito em breve vai começar a acontecer em ações onde nós, advogados, eu passo bastante isso na minha vida, na minha advocacia, eu tenho uma certa competência nessa área, vai voltar a acontecer em breve de que eventualmente um advogado especialista na área ganhe uma ação contra o banco para reduzir o valor de uma dívida e o judiciário vai falar, não, equidade, vai 5 mil reais. Mas quando o banco ganha ação de cobrança contra o cliente, a sucumbência é de 10% a 20% sobre o valor da causa. Meus amigos, a única coisa que eu peço aqui é que o judiciário cumpra aquilo que a lei determina. Simples assim. Qual que é a dificuldade?